Marcos, capítulo 2, versículo 5, parte A. Diz assim: E Jesus, vendo a fé deles. Amém? Feche teus olhos, vamos pedir que Deus fale com todos nós. Espírito Santo, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite de fé. Nesse culto de apenas 1 hora, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja falando com cada um de nós, esteja ministrando ao nosso coração palavras que nos direcione, nos posicione no mundo espiritual. Espírito Santo, Tu és bem-vindo para falar ao coração de todos nós, e ao nós sairmos daqui nesta noite, nós possamos sair daqui alimentados, a nossa fé aumentada, porque nós sabemos que Deus vê a fé. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, em nome de Jesus, amém. E todos digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Amados, preste atenção na palavra, nós vamos ser rápidos como sempre, mas Deus sempre tem algo para ministrar no nosso coração, através da sua santa palavra. Aqui nesse texto que nós lemos, a Bíblia está contando a respeito de um homem paralítico. E com certeza este homem paralítico, ele ficava em casa, na cama, o dia todo. Só que um dia, ele ouviu que Jesus estava em sua cidade ensinando as pessoas. E então aquele homem convenceu 4 amigos a levar seu leito até a casa aonde Jesus estava. E a Bíblia conta essa história, que quando eles chegaram, o lugar estava lotado de pessoas. Grandes multidões seguiam Jesus por onde ele andava. E ele estava numa casa agora. E essa casa se encheu tanto, se aglomerou tanto de pessoas que mal cabiam dentro daquela casa. E quando esses homens chegaram no local onde Jesus estava, eles não conseguiam entrar. Só que eles não mediram esforços para chegar até lá. Eu creio que a primeira coisa que faz a gente vencer é não medir esforços. É a gente estar pronto para todo o esforço. Eu tenho certeza que esses 4 homens estavam cansados. Com certeza eles estavam cansados. Eu tenho convicção que as suas costas, os seus ombros estavam doendo. Eles estavam levando um homem paralítico por um longo caminho. Trouxeram aquele homem da sua casa, quem sabe eles tinham viajado esse longo caminho. Só que quando eles chegaram, se depararam com aquela grande multidão, com aquela casa cheia. Parecia que todo o esforço teria sido em vão. Que decepção, que desilusão. E eles poderiam facilmente ter desanimado e dito: que pena, a gente chegou até aqui, mas a gente não vai conseguir. Que pena, a gente veio de tão longe, mas olha só esse lugar. Não tem como nós chegarmos até onde está Jesus. Esses homens poderiam sim ter facilmente desistido, mas não o homem paralítico. Ele estava determinado. E eu posso ver os seus 4 amigos, quem sabe dando a volta para levá-lo para casa, e ele dizendo: não vamos para casa ainda, eu não saio daqui até conseguir o meu milagre.
Este homem estava determinado. E esse homem, ele entendeu uma grande verdade: é que você está mais próximo da sua vitória quando você enfrenta uma oposição maior. Entenda, toda vez que você tiver uma grande oposição, é um sinal que você pode estar perto, próximo da sua bênção. Quando você estiver próximo de algo que parece que se tornou mais difícil do que estava, você pode estar muito próximo da sua bênção. Você pode estar muito próximo do seu milagre. E é interessante que quando chega nesta hora, muitas pessoas desistem, e desistem até com extrema facilidade. Quando as coisas pioram, muita gente desiste. Eu tenho certeza que muitos de vocês que já desistiram porque você estava tentando algumas coisas e a oposição aumentou, as coisas se dificultaram, então você olhou para aquilo e disse: não é para mim, não é para agora, vamos esperar mais um pouco. E assim acontece com muita gente que está com sonhos engavetados desde muito tempo, por causa da oposição, por causa das dificuldades. E muitos dizem: pastor, eu tentei, mas eles disseram não. Eu tentei conseguir o meu diploma, mas não havia vagas na faculdade. Eu tentei comprar essa casa nova, mas eu não consegui um empréstimo. Eu tentei ir à igreja, mas o carro não pegou. Entenda, queridos, você só se tornará alguém que vive milagres quando você ser uma pessoa determinada. Quando você estiver determinado, muitos milagres vão começar a acontecer na sua vida. Pessoas determinadas não param no primeiro obstáculo. Pessoas determinadas não param na primeira luta. Pessoas determinadas, elas vão até o fim. Quantas coisas você já deixou de viver por causa da tua falta de determinação? Pense, analise na sua vida. Quantas coisas faltou a determinação? Quando a gente está determinado, queridos, a gente não retrocede. Quando a gente está determinado, a gente não desiste, a gente não volta para trás. Pessoas determinadas, não importa o que eles enfrentem, eles vencem, eles vão além. Vamos falar essa primeira verdade. Eu quero que você levante a sua mão assim para cima e diga assim: Deus me dá determinação. Mais uma vez, diga: Deus me dá determinação. Repete você agora sozinho. Amém? O que é determinação? É nunca se dar por vencido. É você ter uma atitude positiva. Então, se você não consegue chegar até a porta, como aqueles homens não conseguiu entrar pela porta, por que não tentar uma janela? Se você não pode passar pela janela, por que não ser ousado e ir para o telhado? Foi exatamente isto que aqueles homens fizeram nessa história, contada aqui na Bíblia. A palavra de Deus nos diz que aquele homem disse aos seus amigos: eu tenho uma ideia para vocês, me levem para o telhado, façam um buraco no meio e desçam-me para que eu possa ter um lugar na primeira fila, lá na frente de Jesus. E aqui está mais uma verdade, queridos, que quando há disposição, há possibilidades. Deixa eu voltar com esse entendimento. Quando você está disposto, muitas possibilidades se abrem.
E qual a sua disposição para você viver isso? Tem muita gente que começou o ano com o gás todo, mas nós só estamos ainda em fevereiro e tem gente já dizendo assim: esse ano vai se repetir como o ano que passou, vai ser mais um ano difícil, vai ser mais um ano que eu não vou conseguir. O que é isso? É falta de disposição. Então você precisa estar disposto a enfrentar o que tiver que enfrentar, a lutar a luta que tiver que lutar. Você precisa estar disposto e saber que aquilo que você quer é maior que aquilo que te impede. Sabe por que muitas vezes nós paramos? Porque nós tornamos aquilo que a gente quer menor do que as lutas. Nós tornamos os nossos sonhos menores que os entraves que existem para alcançar o nosso sonho. Agora, se é um sonho que vale a pena, se é algo que vale a pena, não deixe que a luta se torne maior que aquilo que você quer alcançar. A Bíblia diz que esses homens desceram esse paralítico em sua cama, todo enrolado, e colocaram ele bem na frente de Jesus. E é interessante que o versículo que nós lemos começa assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus. Está escrito exatamente assim na sua Bíblia. E essa aqui é a minha pergunta para você hoje. Você tem uma fé que Deus possa ver? Olha o que o versículo diz: vendo a fé que eles tinham. Então note que fé não é algo que eu sinto. Eu conheço muita gente que diz assim: eu sinto uma fé aqui dentro, mas que nunca venceu nada. Porque fé, amados, não é algo que se sente. Notem, Jesus viu a fé, porque a fé ela só é vista, porque a fé sempre exige uma atitude. Diga assim: fé é atitude. Diga: fé sem atitude é morta. A Bíblia fala diferente: fé sem obras é morta. Então o que a Bíblia está nos ensinando? Que se nós tivermos fé, nós sempre teremos uma atitude. E a pergunta que eu estou fazendo aqui para você: você está fazendo algo fora do comum para mostrar a Deus que você acredita nele? Porque tem gente que está pedindo sonhos que ele nunca terá ousadia para realizar. Isso é o fato, é a realidade de muitas pessoas que não pede coisas concretas. Ele até sonha grande, porém ele não tem iniciativa. Se você não tiver iniciativa de caminhar em direção aos seus sonhos, os seus sonhos nunca serão uma realidade na sua vida. Você precisa entender que não é suficiente apenas orar, não é suficiente apenas crer. Como este paralítico, você tem de fazer alguma coisa para demonstrar a sua fé. Olhem, esses homens encontraram várias impossibilidades, encontraram vários obstáculos, mas eles acharam uma maneira, eles acharam um jeito de chegar até Jesus. E quando Jesus viu essa atitude de fé, quando Jesus enxergou a criatividade desses homens para chegar até ele, Jesus imediatamente viu que aqueles homens tinham uma fé verdadeira. E a Bíblia diz que Jesus olhou para o homem e disse: levanta-te, toma o seu leito e ande. E a Bíblia conta que
imediatamente o homem se levantou. Imediatamente o homem pegou o seu leito e ele voltou para sua casa com uma saúde perfeita e restaurada. Mas tudo começou quando ele se atreveu a fazer algo por meio do qual Deus pudesse ver a sua fé. É isso, amados. Sabe quando você começa a caminhar por fé e não por vista? Quando você começa a caminhar por fé, você começa a ter atitudes diferentes daquilo que você está vivendo. Você começa a ter atitudes diferentes daquilo que está te cercando. Você começa a enfrentar obstáculos. Você começa a vencer gigantes. Você começa a romper fronteiras. Tem gente que nunca ousou romper fronteiras na sua vida. E enquanto você não correr riscos, você ainda não está usando a sua fé. Entenda isso. A fé sempre vai te levar para um lugar de risco. A fé, a única garantia que a fé te dá, amados, é a certeza. Mas é a certeza de algo que você não vê. É claro, não assuma riscos, não seja negligente e comece a assumir riscos se você não tem fé para concluir. Eu estou falando se você já consegue ver coisas que outras pessoas não conseguem ver. Se você já consegue ver na tua mente, se você já consegue formar na tua mente imagens que a tua fé está produzindo, então logo vai, torne isso verdade. A Bíblia diz que nós chamamos a existência aquilo que nós não vemos. Com certeza este homem, ele só teve toda essa insistência porque ele já se via curado mesmo antes de Jesus dizer: esteja curado. Mesmo antes de Jesus dizer: levante, toma o seu leito e vá para a sua casa. Ele tinha certeza que se ele chegasse até Jesus, algo iria acontecer. Ele já tinha trazido o seu milagre desde que ele saiu de casa. Sabe quando é o milagre acontece na nossa vida? Quando a gente já vem da nossa casa com uma certeza: hoje é o dia do meu milagre, hoje é o dia da minha bênção, hoje é o dia da minha vitória. E quando você vem e você ouve a palavra e você junta com aquilo que você já crê, isso se torna poderoso. Olhem bem aqui nessa história, havia outras pessoas naquela sala que não foram curadas. E qual foi a diferença? Esse homem agiu de acordo com a sua fé. Entenda, não basta você estar no mesmo ambiente que Deus está, você precisa agir com fé. Então nós estamos num ambiente, você acredita que Jesus está aqui? Eu acredito, mas eu acredito também, tenho a certeza que alguns vão sair com a sua bênção e outros não. E aí a pergunta é: Jesus faz acepção de pessoas? O milagre não é para todos? Com certeza Deus não faz acepção de pessoas. E também com toda certeza o milagre é para todos. Mas então por que nem todos recebem? Por que nem todos são curados? Por que nem todos não são abençoados? Porque existe divergência de fé. Uns creem, outros não creem. E qual é a diferença? Como podemos ver quem crê e quem não crê? Através da ação. Quando você tem uma fé verdadeira, você começa a agir. Quando você tem uma fé verdadeira e você recebe um comando de fé, você logo, imediatamente começa a agir. Olha o que Jesus disse para aquele homem: levanta e anda. Já pensou se ele dissesse para Jesus: mas Senhor, muitas vezes nós não realizamos coisas
porque olhamos para as nossas impossibilidades e colocamos a nossa fé nas impossibilidades. De repente você nunca observou isso, mas muitas vezes tem colocado fé naquilo que te impede. E quando a gente usa a fé para fortalecer algo, mesmo que seja impedimentos, funciona. Vocês sabiam disso? Muitas vezes você tem colocado fé naquilo que você não pode. Deus está dizendo você pode, e você diz, mas eu não tenho condição. Deus está dizendo que você consegue, mas você diz, eu não tenho dinheiro. Deus está dizendo que você pode, mas você diz, eu não tenho oportunidades. E você começa a crer mais naquilo que você não pode do que naquilo que Deus está dizendo. Agora entenda, quando você começa a colocar fé naquilo que você não pode, isso se torna poderoso na sua vida. Tem gente que tem vivido uma vida medíocre, tem gente que tem vivido uma vida pequena, porque ele tem colocado a sua fé naquilo que ele não pode. Então ele nunca ouve a voz de Deus, ele nunca ouve o que Deus está dizendo. Com certeza muitas pessoas naquela sala, ela estava cheia, falavam, não, esse homem não pode levantar, esse homem não vai conseguir. Quando viram eles colocando o homem pelo telhado, pensaram, olha que loucura, esses bobos estão achando que vai acontecer algum milagre. Aquele homem poderia ter ouvido muitas vozes. Entenda, quando você começa a ouvir outras vozes que não a voz de Deus, essas vozes muitas vezes agem de forma contrária e tem te impedido de viver grandes bênçãos, tem te impedido de viver grandes milagres. Eu pergunto para você, quais são as vozes que têm impedido você de viver o melhor de Deus? Pode ser a voz da tua esposa, pode ser a voz do teu esposo, pode ser a voz do teu patrão. Quem são as pessoas que dizem que você não pode? Quem são as pessoas que sempre estão dizendo para você, espere mais um pouco, não faça essa loucura? E você por anos e anos e anos sempre está esperando, sempre está aguardando, e nunca chega o dia do teu milagre. Por quê? Porque você tem dado crédito a vozes erradas. Vamos falar mais essa verdade? Levanta a tua mão direita e diga assim, Deus, mais forte, diga, Deus, me ensina a ouvir a tua voz. Repete isso. Amém? Ouvir a voz de Deus, amados, é ouvir uma voz contrária à voz de todo mundo. Às vezes Deus sempre está falando em outra sintonia. Deus está falando fora da sintonia da lógica. A lógica pode dizer que não dá, a lógica pode dizer que não funciona, a lógica pode estar dizendo que não vai dar certo, mas a voz de Deus está dizendo sempre ao contrário. Vamos olhar a história desse homem. Qual era a possibilidade, olhando pela lógica, dele levantar e andar? Qual era a possibilidade de 1 a 100 deste homem andar? E com certeza, se nós estivéssemos lá, diríamos, Jesus, você não viu que ele não pode levantar e andar? Jesus está dizendo para ele levantar e andar, você não viu que ele tem as pernas retorcidas? Você não viu que ele é paralítico? Essa é a lógica. A lógica sempre faz a gente olhar para o problema, a fé faz a gente olhar para o impossível. Então a fé sempre faz você olhar além daquilo que você está vivendo. Quem sabe você está aqui nessa noite vivendo um grande problema, uma grande dificuldade,
E Deus pode estar dizendo para você, gritando nos teus ouvidos: esse ano será o melhor ano da sua vida. Mas você olha para a sua vida assim: mas como? De onde virá a bênção? Como que vai acontecer? E nós começamos a olhar aqui, lá e acolá, e não vemos saída, e não vemos portas, e não vemos situações. Use a criatividade da fé. A fé sempre cria uma possibilidade. Você consegue entender isso? Quando não há uma oportunidade, a fé cria oportunidade. Quando não há uma entrada, a fé cria uma entrada. Quando não há uma janela, quando não há uma porta, a fé abre um buraco no telhado. Então a fé sempre cria uma possibilidade. E eu creio, amados, que Deus está procurando pessoas que tenham uma fé que Ele possa ver. Não apenas uma fé que crê, mas também uma fé que é visível, uma fé que é demonstrada. Entenda que uma coisa é você orar, uma coisa é crer, mas se você realmente quer chamar a atenção de Deus, haja de acordo com o que você crê. Você crê? Eu creio, pastor. Então haja segundo o que você crê. Eu creio que eu posso ser curado, então haja como alguém que está sendo curado. Eu creio que esse ano será o melhor ano da minha vida, na minha casa, na minha família. Será o ano das oportunidades, então haja dessa maneira. Haja esperando as oportunidades que você diz que crê. Haja crendo que Deus está criando possibilidades e Deus está criando conexões. Faça com que Deus veja a tua fé. Pastor, eu tenho fé que Deus vai me dar um carro esse ano. E o que você tem que fazer? Porque às vezes a pessoa diz que vai ter um carro e nem carteira tem, né? Aí eu vou ter um carro. Você sabe dirigir? Não, eu não sei. Então, se você crê que Deus vai te dar um carro, qual que é o primeiro passo? Fazer a carteira, mesmo antes de ter o carro. Isto é fé, você agir, você ir em direção àquilo que você diz que você crê. Ah, pastor, eu sonho que eu vou aumentar a minha casa. Ah, ok, você já fez um rascunho da parte que você quer aumentar? Não, nunca pensei nisso, mas como você quer realizar então? Sempre, amados, quando nós dizemos que temos fé em algo, primeiro vem os projetos. Primeiro nós projetamos aquilo que nós dizemos que cremos. Se você não projeta nada, você não rompe em nenhuma área da sua vida. Então que nesta noite você possa fazer Deus olhar para a tua fé. Quando Deus olha para você, Ele vê fé. Quando Deus olha para as tuas orações, será que Ele vê fé ou Ele vê alguém desesperado? Lembre-se, desespero não traz milagres. Não é pelo tanto que você chora, não é pelo tanto que você grita lá no seu quarto, não é pelo tanto que você fala alto que vai acontecer um milagre. Não, é por aquilo que Deus vê. Aonde existe fé, não existe desespero. Aonde existe fé, sempre existe uma esperança, sempre existe uma expectativa que algo está acontecendo, que algo logo vai surgir, que algo logo vai aparecer, que algo logo vai acontecer. É assim que é a fé. Olha, esses homens, eles não só fizeram um buraco no telhado, mas eles tinham certeza que se eles colocassem um amigo deles na frente de Jesus, alguma coisa iria acontecer. Se eles colocassem aquele homem na frente de Jesus, aquilo iria chamar a atenção. A intenção deles não era chegar na frente dos outros, a intenção deles era chamar a atenção de Jesus. E eles conseguiram. Não chamaram só de Jesus, mas chamaram de todos que estavam presentes. Isto é uma fé que se pode ver.
Quando as pessoas verem você agindo diferente, diga: eu estou agindo por fé. Quando as pessoas verem você agindo diferente daquilo que elas disseram que você não conseguiria, diga: eu estou agindo por fé. Então entenda, a fé sempre vai fazer você agir diferente daqueles que desistem. Aqueles que desistem sempre têm um motivo para desistir. Aqueles que desistem sempre têm um motivo para parar. Aqueles que desistem sempre têm um motivo para não conseguir. Risque isso da sua agenda. Você não é um desistente. Você é alguém de fé. E a fé, ela não tem marcha ré. A fé não anda para trás. A fé só vai para frente. A fé só conquista. A fé só alcança. E que você tenha isso na sua mente. Você não pode receber um espírito de caranguejo todo ano, só andar para trás. Não, diga: esse ano eu vou vencer, esse ano eu vou conquistar, esse ano eu vou me tornar, esse ano será uma bênção, esse ano é o ano dos céus abertos, é o ano das conquistas, é o ano das grandes colheitas. Tenha isso fixo na sua mente. Fixe lá na sua mente, assim como se fixa um lembrete lá no Instagram. Fixe isso na sua mente. Esse ano será o melhor ano da minha vida. Esse ano será o ano de grandes conquistas. Esse ano será o ano de grandes promessas. Esse ano será o ano de grandes realizações. Não aceite menos que isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai caminhar em direção a isto. Aprenda a fazer essas declarações poderosas. De repente você não sabe, mas a sexta-feira nós estamos ensinando você a fazer declarações. Declarações são decretos. Decretos que você levanta de proteção, de bênçãos e de conquistas. De repente você não sabe, mas toda vez que você sai daqui e você volta para a sua casa, é importante você levantar decretos lá na sua casa. Nós falávamos hoje lá em casa sobre isto, sobre levantar decretos. Todo decreto que você levanta, entenda aqui, isso aqui é poderoso. Todo decreto que você levanta, esses decretos são decretados no mundo espiritual. Enquanto você dorme, tem anjos e demônios à sua volta. Vocês sabiam disso? Enquanto você dorme, existe uma guerra espiritual. E se você não levantar decretos, muitas vezes o inimigo entra na sua casa. E ele toca em você, ele toca na sua família, ele toca nos seus filhos, ele toca na tua esposa, ele toca no teu marido. Eu sou um homem que tenho vivido muitas lutas espirituais desde sempre, irmãos. A minha luta não é contra a carne, contra o sangue, mas eu aprendi a levantar decretos. E todas as noites antes de dormir eu levanto decretos na minha casa, decretos de proteção. E sabe o que eu digo? Satanás, você não tem autoridade de entrar na minha casa. Você não tem autoridade de tocar nas minhas filhas, na minha esposa, nem em mim. Eu levanto um decreto de proteção na minha casa. Eu levanto um decreto e eu peço que o sangue de Jesus nos cubra. Quando eu faço isso, isto é uma lei no mundo espiritual. Não sei se você já fez isso. Se você não fez, comece a fazer. Decretos são poderosos e podem te livrar de muitos males que acontecem enquanto você está dormindo. Lembre-se o que a Bíblia diz, que Deus abençoa os seus enquanto dormem. Existem muitas bênçãos acontecendo e muitas maldições acontecendo. Lembre-se que o Salmo 91 fala sobre isto, que Deus nos livra muitas vezes dos males que acontecem durante a noite. Existem muitas obras malignas que chegam na tua casa
que chegam na tua vida. Quem já teve aí alguns ataques espirituais durante a noite? Seja sincero, levante a mão, quero ver. Olha só quantas pessoas. Agora seja sincero, quem não sabia desses decretos? Você não sabia, ou sabia, mas nunca fez. Quem nunca fez? Levante a mãozinha, só para mim ver. Então comece a fazer a partir de hoje. Amém? Isso não leva mais do que 2 minutos. Você ir no quarto dos teus filhos, você colocar a mão na sua cama, você colocar a mão no seu travesseiro, você colocar a mão sobre a tua esposa, você colocar a mão sobre os teus filhos e levantar decretos de proteção sobre eles. Se você fizer isto, terá uma ordem no mundo espiritual. Satanás não pode quebrar decretos. Entenda isso. Isso aqui é muito poderoso, amados. Então, amados, hoje quando você chegar na tua casa, levanta um decreto de proteção. Eu levanto um decreto que enquanto eu durmo, os anjos estão ao redor da minha casa. Eu levanto um decreto que bênçãos estão acontecendo ao meu favor enquanto eu durmo, e amanhã, quando eu amanhecer, essas bênçãos vão chegar na minha casa, essas bênçãos vão chegar na minha vida. Amanhã será um grande dia na minha vida, amanhã será um dia de bênçãos, amanhã será um dia de vitórias. Eu não só estou dizendo, eu estou decretando. Não esquece essa palavra, eu estou decretando. Decretos não podem ser quebrados. Quando você começar a entender isso, você fará coisas poderosas em teu favor e em favor da tua família. Amém? Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Vamos falar a nossa declaração da noite. Levante a sua mão direita agora, fecha teus olhos. Todos fechem os olhos. Vamos declarar aquilo que a gente ouviu nessa noite através da palavra. Então diga assim comigo, mas com força, diga assim: eu declaro que vou agir de acordo com a minha fé. Diga: não vou ser passivo ou indiferente, vou demonstrar minha fé, dando passos ousados para me mover na direção que Deus colocou em meu coração. Diga: minha fé não será tímida, ela será vista. Sei que quando Deus vir a minha fé, Ele virá e fará coisas incríveis. Diga: esta é a minha declaração nesta noite. Vamos fazer agora um decreto, ainda com a mão levantada. Diga assim: eu levanto um decreto em nome de Jesus. Diga: eu levanto um decreto de proteção sobre a minha vida e sobre a minha casa. Diga assim: diabo, mais forte, diga: diabo, você não tem autoridade de entrar na minha casa, de tocar em mim e nem em minha família. Diga: em nada na minha casa você irá tocar, porque eu estou levantando um decreto de proteção sobre a minha casa e sobre a minha família. Diga: hoje, enquanto eu estiver descansando, bênçãos estarão vindo em minha direção. Diga: bênçãos estarão sendo produzidas. Diga: bênçãos estarão acontecendo, porque a palavra de Deus diz que Deus abençoa os seus enquanto dormem. Diga: enquanto eu estiver dormindo, eu estarei sendo abençoado.